Antes de mais nada, eu fico feliz de rever tantos corações amigos. A gente passa tanto tempo junto e no estudo junto com Jesus para lembrar o Cristo, a gente contenta ainda mais a alma num palco muito importante de ser relembrado, porque nós estamos em Santa Maria e é sempre importante relembrar o papel dessa região na história do Espiritismo, na edificação do Espiritismo, porque aqui nada mais, nada menos estiveram o nosso Mariano da Cunha, nosso tio senhor, no trabalho de, como diz ele mesmo, operador da charrua, muito embora nós sabemos que ele foi o verdadeiro multiplicador de luzes, aquele que expandiu o trabalho para que o Chico chegasse em 1959 lá em Uberaba e pudesse ter um trabalho, uma terra já arada para começar as atividades de divulgação da doutrina espírita para aqueles povos mais simples, para que a doutrina tivesse naquela mensagem de consolo aqueles corações mais humildes, na propagação do Evangelho. Aqui também nós tivemos no trabalho Eurípides Barçanufo, esse segundo sol que nós guardamos com tanto carinho e tentamos também seguir o seu exemplo edificante, na palavra, no exemplo, na tolerância. Ele que foi nessas terras mesmo, que teve a oportunidade de adquirir a sua conversão numa sexta-feira da Paixão de 1904. Então, lembrando esses nomes, nós naturalmente somos impelidos a lembrar de quem? A lembrar do Cristo. Porque esses ceareiros nada mais fizeram do que se colocar na condição de prepostos, de trabalhadores para continuar a semeadura que o Cristo iniciou lá atrás. É uma continuidade, porque o trabalho não para. O próprio Cristo fala, o meu Pai trabalha até hoje e eu também continuo trabalhando. Quer dizer, não tem pausa, não tem descanso para o trabalho de edificação do amor. Esse é o nosso entendimento. E pensando nisso foi que, buscando na doutrina espírita, refletir acerca do papel do Cristo, nós encontramos duas passagens muito interessantes que nos levou a montar esse estudo. O porquê falar de Jesus, já que no momento nós todos, mesmo na doutrina espírita, nós estamos buscando falar de Marte, de Júpiter, de outras vidas, comunicabilidade dos espíritos com os encarnados. Estamos preocupados com além-mundo, quando Jesus lá atrás falou assim para nós, que o reino de Deus seria edificado no coração de cada um. Então, é pensando nisso que nós lembramos de Miramês. Não sei se os irmãos já ouviram falar, o espírito Miramês, através de João Nunes Maia, escreveu belas obras. Nosso irmão mineiro de Belo Horizonte, João Nunes Maia. E uma dessas obras, uma obra muito valiosa, chama-se Filosofia Espírita. E o Miramês fala o seguinte, se tirarmos Jesus da doutrina espírita, ela perde o seu valor, ela se desfaz nas brumas do tempo e nós vamos esquecer da fonte viva nascedoura. Palavras de Miramês. E não por acaso o Chico falou, num livrinho chamado Orações de Chico Xavier, o seguinte, se eu não tivesse encontrado Jesus na doutrina espírita, eu não teria ficado. Pensando assim, é que nós precisamos, às vezes, refletir a importância do Cristo na religião que nós professamos. Porque o Espiritismo tem um tríplice aspecto de filosofia, ciência e religião, e nenhum de nós está propondo uma discussão de qual dessas vertentes é mais valiosa. Mas nós entendemos que o que nos aproxima do Cristo é justamente a religião. O que nos religa ao nosso Pai é justamente a oportunidade da religião. Então nós precisamos falar de Jesus, mas não aquele Jesus teórico, não aquele Jesus que nós entendemos como símbolo ou como os historiadores criaram, o Jesus histórico. Nós precisamos trazer o Jesus de fé, aquele homem que viveu e que nós buscamos ou que tentamos buscar, o divino guia, o divino modelo, esse exemplo que nos dizemos espíritas, que nos dizemos cristãos, que diz Kardec, é uma e a mesma coisa, queremos seguir. Então vamos começar nesse sentido, com a expressão, com a frase do próprio Cristo que serviu de tema para o nosso estudo, que está registrado no Evangelho de João. Aqueles que quiserem aprofundar no estudo do Evangelho de João, nós recomendamos a obra do nosso querido Bittencourt Sampaio, Jesus perante a Cristandade,
Uma obra, o prefácio é de 1898, Jesus perante a cristandade. E Bittencourt, ele tenta, através da mediunidade, já no plano espiritual, de Frederico, trazer para nós um estudo do Evangelho de João, mostrando o Cristo como nós esperamos ver o Cristo, um Cristo próximo do nosso coração, não aquele Cristo crucificado, porque o próprio Espírito Joana de Ângeles fala assim, nós precisamos descrucificar Jesus. O descrucificar que a Joana quer nos dizer, através da mediunidade do Divaldo, é trazer esse Cristo mais para perto, é caminhar com esse irmão maior, esse que é o pastor das ovelhas desgarradas que somos nós mesmos. Eu quero ter Jesus como guia, modelo, mas um Jesus crucificado onde eu vejo dor, um Jesus crucificado onde eu só lembro da maldade humana, que incompreensivelmente crucificou o divino Cordeiro. Ou eu preciso ver Jesus como aquilo que eu espero, a luz no meu caminho. Quando ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em treva, mas terá a luz ou o lumen da vida. O mesmo Cristo que nos ensinou o que é o amor, ele nos ensinou, porque ainda hoje as filosofias materialistas ficam se perguntando, o que é o amor? Estudemos o Cristo. Ele não só definiu o amor, que é Deus, por João Evangelista, como vivenciou, olhando o próximo com mais carinho, com mais tolerância, com mais compreensão, nos amplificou o perdão. Quando estava no alto do Gólgota, por exemplo, e olhou para aquela multidão desvairada, aquele povo ainda ignorante, e olhando para os céus, como se estivesse vendo o infinito, lembrou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa luz é a luz que mostra para nós o caminho que nós queremos seguir. Quem me segue não andará em trevas. A pergunta que nós gostamos de fazer para nós mesmos, porque na questão 919A, quando Santo Agostinho nos convida à reflexão do conheça-te a ti mesmo, a pergunta é sempre interior. Se nós estamos seguindo a luz da vida na nossa vida, no nosso caminhar diário, eu tenho essa luz, eu passo por problemas, mas eu consigo superá-los, porque todos nós temos problemas, todos nós temos, e ainda bem que os temos, porque senão nós nos acomodaríamos, nós nos colocaríamos na ociosidade, confortáveis, na vida boa, na vida tranquila, e quando temos problemas, nós temos propostas. Problemas foram feitos, segundo a matemática, para serem resolvidos. Dá-me um problema e te darei uma solução. Então, os nossos problemas são propostas para que nós caminhemos. Dá um problema, a gente precisa caminhar, precisa pensar. O espírito, um atributo do espírito que Kardec perguntou aos espíritos é a inteligência. Para desenvolver inteligência, eu preciso de casos novos, situações novas, experiências novas. Então é por isso que nós lembramos Jesus nesse princípio como a luz do mundo. Se fizermos uma pergunta, quem é Jesus? Quem é esse irmão que nós já reconhecemos como o irmão mais velho? Porque nós vamos trazer a definição do Cristo para depois apreendermos as suas lições. Ele mesmo permitiu que João, o evangelista, o definisse. E eu me recordo com muito carinho de uma amiga, hoje já no plano espiritual, e certa feita eu perguntando para ela, qual será a grandeza efetiva de Jesus para o nosso entendimento? Nós que somos espíritos com fé raciocinada, que queremos mais perguntar, mas ao mesmo tempo queremos todas as respostas, qual que é a grandeza desse irmão? E a simplicidade da resposta dela até hoje me leva à reflexão. Ela disse assim, quanto tempo existe o planeta Terra? 4,5 bilhões de anos aproximadamente. E aí ela continuou, se nós refletirmos que o Cristo é o diretor, o governador de um planeta, ele construiu com o auxílio de outros prepostos, o planeta que ele mesmo governa e já era espírito puro, daí dá para a gente ter uma noção da grandeza desse irmão. Porque na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, é possível termos alguém que possa nos servir de guia
e modelo, olha as palavras guia. Guia é aquele que nos mostra o caminho. Quando viajamos e não conhecemos o lugar, quem nós contratamos? Um guia, para nos mostrar aquilo que nós ainda não sabemos. E modelo? Modelo é aquilo que deve ser copiado, que serve de parâmetro, que serve como moldura para que a gente apreenda. Então Jesus é o divino guia e o divino modelo. Mas só João definiu Jesus na sua expressão verdadeira, porque nós que somos espíritas não podemos desprezar a lei de reencarnação, porque senão nós não entendemos, porque uns sofrem, outros não. Deus é justo? Se Deus é todo justiça, todo bondade, existiriam espíritos puros e nós, nessa imperfeição, que buscamos labutar todo dia para aprender um pouquinho e que caímos, levantamos, mas fazemos como Chico, todos os dias eu caio, mas todos os dias me levanto. Se Deus é justiça, e se justiça é princípio de igualdade, nós temos que entender que Deus não criou seres especiais, a não ser que nós nos entendamos todos como especiais, todos, com o mesmo propósito, criados simples, ignorantes, sem conhecimento para atingirmos a perfeição. Aí sim nós vemos justiça, porque do mesmo jeito que nós vemos um Jesus como o Cristo, um ungido de Deus, nós também um dia seremos Cristos. Afinal, é isso que Jesus está dizendo nas letras mais expressas dos evangelhos. Brilha a vossa luz, porque tudo que eu faço, vós também podeis fazer e muito mais. Então João define Jesus. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada que se encontra feito se faria. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha na treva, e a treva não a reteve. Se nós analisarmos essas expressões de João, nós vamos compreender que Jesus estava junto do Pai. Ele, pela pureza espiritual, concede então a oportunidade da criação do nosso planeta. Ele nos dá a maioridade espiritual quando vem há 2000 anos, diz Emmanuel. Atingimos a maioridade espiritual há 2000 anos atrás. Isso é sério. Se olharmos o tempo como um todo e pensarmos que o Cristo governou a criação do planeta há 4,5 bilhões de anos, que nós já somos espíritos com maioridade espiritual há 2000 anos, e ainda estamos, no dizer dos nossos irmãos do plano espiritual, rastejando, porque não conseguimos ainda ascender o nosso espírito. Mas isso tem um propósito. Obrigado. Isso tem um propósito. Isso tem uma razão de ser, porque na natureza nada dá saltos. Nós estamos evoluindo. Nós não somos os mesmos de 2000 anos atrás. Será que somos? Será que temos aquela mesma ignorância de 2000 anos atrás? E nós temos que ter a convicção que não. Porque senão não progredimos. Nós não somos nem os mesmos de 10 anos atrás. Nós evoluímos, as nossas células evoluem a cada 7 anos. O nosso corpo se renova a cada 7 anos. Trilhões de células se renovam para nos dar sustentação para a vida material. Nós não somos os mesmos. Mas o que precisa evoluir junto com o nosso espírito é o entendimento. Porque se lá no Evangelho, se nós abrirmos a primeira folha, estiver lá, só a fé inabalável, naquela condição de encararmos a razão face a face, em todas as épocas da humanidade, precisamos entender assim, sim, somos espíritos em progressão. Vamos fazer esse raciocínio juntos. Somos espíritos em evolução, mas é evolução biológica ou é evolução sentimento? Naquilo que os espíritos disseram, no início éramos mais instinto. Um dado salto, com o tempo, nós adquirimos razão. E a razão vai se transformando em sentimento. E o ponto alto do sentimento é o amor. Então olha para onde nós estamos caminhando. Para o amor. Para essa sublimidade.
Por isso que Jesus não veio antes. Ele veio há 2000 anos quando tínhamos a possibilidade de já entender o que era o amor. Ainda que ele falasse numa linguagem simbólica. Ainda que ele tivesse num momento onde a ignorância ainda graçava. Mas se valeu de pessoas como nós mesmos. Porque se pararmos para pensar, cada um tem um pouquinho de Pedro. Cada um tem um pouquinho de Judas. Cada um tem um pouquinho de Mateus. Cada um tem um pouquinho de tantos outros, Filipe, André, e somos amados também como João. É por isso que quando olhamos assim para o templo, lembramos de um Krishna, lembramos de um Buda, lembramos de um Moisés, e tudo se torna perfeito. Todas, diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, todas as filosofias espiritualistas, todas as religiões contêm os princípios disseminados por Jesus nelas. Querem um exemplo? Pós-Cristo, Gandhi, Mahatma Gandhi, um hindu, não é um cristão, um hindu, disse abertamente para todos os meios de comunicação: se acabassem todos os livros do mundo e sobrasse tão somente o Sermão do Monte, a humanidade estaria resguardada para a própria evolução. Um hindu dizendo do princípio cristão, onde nós entendemos que, embora sobre outros nomes, é Jesus que conduz a própria humanidade. Um Martin Luther King, quando ele evocou aquela população, quem ele evoca? Os princípios do Cristo. Um protestante evocando princípios cristãos, ainda que sob outra denominação. Por isso a grandeza de Jesus nos faz entender que se no Velho Testamento, olha como nós estamos caminhando, já concebemos quem é Jesus, a sua grandeza no tempo, ao longo do tempo, o Velho Testamento é uma revelação, é a edificação divina. Mas e para a educação religiosa? Qual é o papel do Evangelho de Jesus para nós? Qual é o papel desse aglomerado de lições para a nossa caminhada? É um evangelho onde nós portamos, fazemos a leitura, um dia eu chego lá. Não é para mim hoje. Ainda não é para mim. Quantas vezes nós ouvimos isso na nossa caminhada, né? Eu não sou tão bom assim. Mas Jesus não veio para os sãos, nem para os sábios. O evangelho é para nós que somos os doentes do espírito, para que nós não nos sintamos feridos também, os doentes que precisam de cura, que precisam de medicamento. Então esse evangelho, diz Emmanuel no livro O Consolador, questão 282, o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina, já o evangelho é o edifício de redenção das almas, remissão dos equívocos, dos pecados, daquilo tudo que nós ainda não sabíamos, que fazíamos, que era equivocado, e que agora sabemos, mas não para ser peso. O Espiritismo não é uma cruz que pesa, é uma cruz que liberta. Quando nós olhamos para a cruz, nós não olhamos a cruz como um símbolo de sofrimento, e sim como símbolo de redenção. É através dela que os nossos equívocos foram, de certa forma, purificados. É através dela que nós entendemos que precisamos prosseguir. E como tal, esse evangelho, diz Emmanuel, devia ser procurado na lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica. Olha a nossa responsabilidade aqui. Jesus não é para ser para nós mais um filósofo, como muitos o trataram, porque ele não o é. Nós não vamos encontrar parâmetros humanos para definir o Cristo. Jesus não é para ser uma lição teórica, é para que olhemos para Ele e digamos assim: eu quero ser igual a Ele, eu quero seguir os seus passos, mesmo com aquela advertência: todo aquele que quiser vir após mim, que venha, mas carrega a sua cruz e siga-me, porque o Cristo não nos enganou, nós não fomos ludibriados, nós fomos esclarecidos. Isso é fé raciocinada. Espera aí, então eu preciso me purificar, me transformar, me elevar, e para isso eu vou padecer? Sim, mas ninguém vai crucificar ninguém aqui.
Aquele símbolo da cruz é transformar o próprio espírito, traz sofrimento também. A transformação gera sofrimento. Mas se nós olharmos para a natureza, quando olhamos uma semente para se transformar em árvore, em planta, não há um sofrimento ali também? Não há um arrebentar da casca para que se transforme? Quando nós vemos a borboleta sair daquele casulo, não há um sofrimento também? Não há um transformar? Quando uma cadeira nos suporta o peso, dizem os espíritos, não há um sofrimento também? Mas é reino mineral, mas suporta, para que nos dê sustentação. Então por que nós que estamos transformando pedra bruta em pedra polida, por que nós que estamos nos purificando e nos convertendo em diamantes, não podemos também nessa argamassa dura entender que o oleiro, que é Jesus, está de certa forma nos transformando num belo vaso? Sim, porque para nós abrirmos mão do nosso ciúme, por exemplo, nós sofremos muitas vezes angústias, padecemos porque amamos com tanta possessão aquele ente querido, que queremos para nós, sem reconhecermos que ninguém é de ninguém. Todos nós pertencemos ao Pai e ponto final. Os companheiros de jornada são companheiros de aprendizado, de lição. E é isso que então Emmanuel vai pedir, porque os Espíritos nos pedem: meu irmão, preste atenção, avalie, analise o conteúdo, não para qualquer exposição teórica, como dissemos, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Então preocupamos, o mundo está quase sossobrando em nova guerra, é verdade? Eu tenho que confiar no governador do planeta. O gestor do planeta não é o presidente da nação. Até porque, se formos pensar assim, o presidente da nossa nação se chama Anjo Ismael. Anjo Ismael. E nós estamos acobertados sob as asas desse anjo, não é dos homens. E o nosso planeta está dirigido por Jesus. Então o que Emmanuel está nos dizendo é: cuide da sua casa interior, cuide desse edifício. O mundo está sossobrando, não é para sermos egoístas, mas o Evangelho nos convida à transformação íntima. Eu tenho que cuidar de mim. O meu amigo está equivocando, ele está se comprometendo perante a lei, mas é ele. Eu posso auxiliar, se ele quiser me ouvir. Eu posso dar a mão, se ele quiser a minha mão. A minha mão não deve servir para ferir, para acolher. Mas quem não pede mão, não tem como nós estendermos a mão, ou vamos ficar no vazio. É convite para edificação íntima. Então as lições que são trazidas são para nós mesmos. Um convite de analisarmos Jesus é convite para sabermos o quanto eu já estou caminhando com Jesus. E se é que eu quero caminhar com Jesus. Porque temos livre-arbítrio. E podemos não querer. Podemos dizer: não quero. Quero viver as alegrias do mundo. Mas nós precisamos lembrar, aí sim vale trazer um dos princípios da doutrina espírita: pluralidade dos mundos habitados. Se Deus trabalha até hoje e Jesus continua trabalhando, nós não estamos sozinhos nessa grande constelação, nesses multiversos. Estamos. A razão nos leva a entender que não. Se não estamos e tudo progride, o planeta está progredindo. As convulsões materiais, os cataclismas, são transformações para o próprio orbe terrestre também. E se eu não evoluir? E se eu não caminhar? E se eu não quiser, por força do meu livre-arbítrio, fazer as escolhas necessárias? A razão me diz que, naturalmente, o meu espírito será levado para mundos que eu me afine. E não foi assim que os egípcios, tidos como os exilados de Capela, foram trazidos para trazer a sua inteligência e auxiliar o plano terreno na sua evolução? Livro A Caminho da Luz. Mas eles também não olhavam para o zimbório celeste com aquela saudade que
que saudade que eu tenho de algum lugar que não reconheço. Por quê? Porque não se afinaram mais com aquele planeta e foram trazidos para mundos inferiores, porque ainda somos planeta de provas e expiações, ou expiações e provas. Estamos aqui depurando, transformando, e se queremos moradas melhores, precisamos fazer valer essa intenção, precisamos trabalhar para isso. Por isso que nós dizemos sempre e contestamos sempre aqueles que ainda se debruçam sobre o Evangelho para trazer um umbral como se fosse um novo purgatório, como se fosse um novo inferno. Nós temos muito de sacerdócio em nós, e Espiritismo é doutrina de libertação, como dissemos, libertação de consciência. Então eu olho uma doutrina como essa, peraí, eu posso ser feliz? Sim, mas eu preciso desencarnar para ser feliz? Não, eu construo a minha felicidade hoje, agora, modificando o meu hábito, porque eu sou amado também, eu sou filho de Deus também, e se um Cristo é um Espírito puro, um dia eu serei também. Por isso estamos falando de Jesus já nesse primeiro momento. E vamos trazer algumas lições então, porque já que Ele é um modelo, um guia, quais foram essas lições? Vamos rememorar no tempo, porque a lição da manjedoura nunca deve ser esquecida por nós, porque ela simboliza uma das maiores virtudes que o homem não pode se desapegar: humildade. Humildade. O Cristo poderia ter nascido em palácios. O Cristo poderia ter vindo como um rei para Israel. Preferiu vir numa manjedoura, mas se nós formos analisar o fato histórico, e aqui é importante analisar a história, a narrativa de João nos mostra um Cristo que de certa forma foi renegado, porque havia um recenseamento, havia uma convocação para um alistamento, como se nós fôssemos hoje renovar o nosso título de eleitor, é um recenseamento. Mas olha que interessante, não havia hospedaria para o Cristo, não havia um lugar para Jesus, não havia um lugar para Maria, ele não foi acolhido nos casarios, nem nos hotéis, nem nas hospedarias. O que, se nós analisarmos profundamente, é a lição: há lugar para Jesus nos nossos lares? Há lugar para o Cristo nas nossas casas? Ou o Cristo também terá que procurar outro lugar? Porque é isso, a lição da humildade está nos convocando, é para nós. O Cristo simbolizou aquilo que nós devemos ser, se Ele é o divino guia, se Ele é um modelo. O que nós precisamos fazer então é abrir as portas da nossa casa, o culto no lar, o Evangelho em família, para orarmos juntos. Família que ora unida, permanece unida. Orarmos em casa e permitir que esse mestre venha através dos prepostos e aprendermos a lição da humildade, porque sem humildade nós não elevaremos o nosso espírito. Diz o Espírito Emmanuel no livro Pensamento e Vida: 2 asas conduzirão o homem até Deus. Uma delas é o amor, a outra delas é a sabedoria. 2 asas, dualidade, 2, caminhamos juntos, ninguém está só. Amor e sabedoria. É possível ter amor sem humildade? Não, porque se transforma em orgulho e vaidade. É possível ter sabedoria sem humildade? Não, se transforma em intelectualidade vã. Então aquilo que eu adquiro é para compartilhar, aquilo que eu estudo é para semear, lembrando a parábola do semeador. As bem-aventuranças, permitam-me lembrar Eurípides Barçanufo, que nós citamos há pouco, que esteve nessas terras e que não compreendeu, enquanto era um católico, as bem-aventuranças. Quando ele recebeu a Bíblia Sagrada das mãos do padre Augusto Teodoro, ele leu todo o Novo Testamento, se encanta pela figura de Jesus, mas não compreendeu as bem-aventuranças. E olha o ponto primordial que deveremos entender a lei de reencarnação. Porque Eurípides faz o seguinte questionamento ao padre: mas padre, como é possível ser bem-aventurado o aflito? Porque ele será consolado. Onde haverá esse consolo? Porque eu, padre, vi tantos nascerem
na aflição e morrerem na aflição, nunca foram consolados. Nunca foram consolados. Olha a visão material, a visão terrena da unicidade da vida, porque aí não entendemos. E estamos falando de Eurípides Barçanufo. Não entendemos. Então o padre lhe responde: meu filho, nós não precisamos adentrar a certas verdades. O Cristo nunca se equivocou. E eu concordo com o padre. O Cristo nunca se equivocou. Nós é que muitas vezes não o entendemos. O Cristo nunca se equivocou, isso é fato, é unanimidade. Mas por que não compreendemos? Porque existem certas verdades que nós não queremos ver, nós não queremos entender, nós não queremos prosseguir em certos valores, porque, como disse uma amiga hoje para nós, se atentando aos valores imortais, nós temos medo do desconhecido, nós temos medo de adentrar a certos terrenos, e imortalidade nos convida à mudança, porque senão eu serei sempre o mesmo, eu terei os mesmos valores, eu terei as mesmas filosofias, os mesmos pontos de vista. Permita-me lembrar o nosso irmão Jamiro, da cidade de Araguari, depois nós voltamos, fazendo um parênteses para buscar nas fábulas a beleza do ensinamento. Segundo Jamiro, em uma das suas palestras, ele trouxe a fábula do sapo e do escorpião. Dois que viviam numa ilha que estava prestes a ser toda inundada e de repente, naquela chuva toda que inundaria o local, o escorpião se aproxima do sapo e propõe: senhor sapo, me ajude por favor a atravessar, porque eu não tenho condições e eu posso me afogar. E o sapo diz para ele: de jeito nenhum. Nas minhas costas, você que é venenoso, o que vai fazer? Vai me picar. E como eu posso me propor te colocar? E a lição da vigilância? E o vigiai que eu aprendi? Fábulas são lições morais onde os narradores se valem de animais. Então, nas minhas costas? Não. Mas eu mudei, meu irmão. Lembra da lei de progresso? Eu sou melhor hoje. Eu estou evoluindo, mesmo no reino animal eu estou evoluindo. Um dia todos nós seremos anjos. Pensa que eu já estou melhor, eu não vou te matar. Me leve. Aí o sapo pensou porque precisa também da caridade. Dá uma oportunidade. Pensou, tudo bem, vamos embora. Atravessando o rio, na metade do rio, o que aconteceu? E o Jamiro fez aquele suspense. O que aconteceu? Picou ou não picou? E a maioria levantou a mão. Não picou, claro, nós estamos evoluindo. E a resposta do Jamiro? Picou. O que aconteceu com o sapo? Morreu. O que aconteceu com o escorpião, que não sabia nadar? Morreu também. Só que antes de morrerem, o escorpião teve que se declarar, porque o sapo perguntou: mas meu irmão, eu te dei um voto de confiança. Eu te dei a oportunidade de salvar sua vida e você ser melhor e você fez isso. Ele falou, o escorpião, em resposta para a nossa reflexão: eu sou assim mesmo, eu não mudo. Entendemos? Na lição moral, nós estamos no meio do caminho, literalmente, porque o Espírito André Luiz disse que ainda para chegarmos no reino angelical, falta metade do que nós já caminhamos até agora. Se estamos no meio do caminho, nós estamos em qual condição? O sapo que leva ou o escorpião que ferroa? Nós estamos na condição do que acredita, sem vigilância, ou nós estamos na condição daquele que não muda? Porque isso é muito triste. Olhar para nós mesmos há 10 anos e falar: eu não mudei nada. Isso é triste, considerando a lei de progresso. Então, meus irmãos, bem-aventurança é o retrato da alma do próprio Cristo, para nós seguirmos, para nós caminharmos, confiarmos que amanhã será melhor. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que sofrerem com resignação, sem reclamação, sem ódio, sem acusarem a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão ao Pai. Pureza, olha a expressão do Cristo: os puros porque verão, está no futuro, veremos, quando formos puros, porque Jesus já está lá. Ninguém vem ao Pai, está lá. Eu e o Pai somos um, está lá.
nós estaremos também, nós chegaremos também. Então, bem-aventurança é proposta de aceitação. Parábolas do Cristo, parábolas de Jesus. E aqui nós não vamos, naturalmente, tecer todas as parábolas, mas eu acho que vale a pena refletir pela ocasião, pelo iniciar de um novo tempo, de um novo ano, no limiar de uma nova era, trazermos a parábola do filho pródigo, ou a parábola dos 2 filhos. Porque quando lemos essa parábola, nós sempre nos preocupamos com a figura do filho que foi, o mais jovem, falou: pai, eu não quero mais ficar aqui. Dá a metade do que é meu e permita que eu vá embora. E o pai fez o quê? Dividiu para cada um os seus valores. O filho mais velho recebeu também. As primeiras linhas do capítulo 15 de Lucas. O filho mais novo vai, gasta tudo, perde-se naquele momento, começa a passar fome, volta, o irmão mais velho se revolta. Mas pai, eu estou aqui do seu lado todo dia, e o senhor nunca matou nem mesmo um cabrito para me receber, agora o meu irmão vai e faz tudo que não devia, tudo que é contrário ao que o senhor nos ensinou, e o senhor ainda vai dar a ele um novilho cevado, vai dar a ele anel, vai dar a ele a melhor roupa. E o que nós precisamos extrair também dessa lição? Além do arrependimento do filho mais novo que volta, além da dureza de coração do filho mais velho que não entendeu os valores imortais, nós precisamos nos concentrar na figura do pai, que esquecemos de falar. Nós nos preocupamos com a figura do filho que errou e esquecemos da figura do pai que abençoou, que abriu os braços, porque o filho tinha dito o seguinte: eu vou voltar e meu pai não precisa me chamar nem mais de filho. Ele pode me tratar como um servidor, um trabalhador dele. E o pai, ao longe vendo o filho, abre os braços, sorri e fala: o meu filho voltou. Nos descaminhos da nossa vida, quando nós nos equivocamos, quando nós tropeçamos, é isso que o Cristo quis dizer. Vamos voltar para o Pai, porque Jesus está nos esperando de braços abertos. O Pai nos espera com toda mansidão, mas Ele nos espera. Então a parábola do filho pródigo, onde Jesus se valia das lições cotidianas, para ensinar numa época onde a retórica era sempre do ensino oral, já que a arte da escrita era algo mais difícil. Então nós temos as parábolas até hoje. As palavras do Cristo não passaram. E o filho pródigo, que muitas vezes somos nós, podemos ser também aquele filho que se arrepende e que fala: pai, me dá uma nova chance, me dá uma nova oportunidade para lembrar do Chico. Ninguém pode voltar atrás, ninguém pode fazer um novo começo, mas todos podemos começar agora e fazer um novo fim. É isso que nós queremos, olhar para o futuro para ver o homem e a mulher que seremos, ou melhor, para ver o espírito que seremos, porque o espírito não tem sexo, para ser o espírito imortal purificado. A ressurreição de Lázaro, também descrita por João, nos leva à reflexão de fé de Marta e Maria e nos leva também ao entendimento da morte. Jesus não fez milagres naquele momento. Lázaro, nós sabemos hoje através dos espíritos, não estava morto fisicamente. Sofria de uma crise que atacava muitos naquela época, era tão comum e que gerava a sensação da morte, morte física. Só que Lázaro não estava morto. Mas por que Jesus usa a expressão no Evangelho de João, que está muito claro: Lázaro morre? Está claro, Lázaro morre. É que diz Dr. Bittencourt Sampaio que nós estamos sempre analisando a letra de forma muito fria, esquecendo de extrair o espírito. O espírito, o que estava morto, era o espírito de Lázaro. O que estava morto era a visão de Lázaro para a vida. Se entregou. E o Cristo convidou ele para a vida. Todos os dias
nós vemos mortos-vivos caminhando entre nós. Mortos-vivos somos nós quando não nos atentamos a esses valores maiores, mesmo sendo convidados. Falta-nos a fé de uma Marta, de uma Maria de Betânia, e falta-nos a vida. E como é que nós aparecemos muitas vezes? Daquele jeito, enrolados, enfeixados, de mãos atadas e pés atados, aguardando que venha um Espírito superior e nos liberte. E vem, muitas vezes, através daquela companheira, muito amiga nossa, que carregamos quase rotineiramente na nossa jornada. Ela se chama dor. Essa amiga que nós queremos ficar longe dela, mas atraímos tanto para nós. Essa morte espiritual é que nós não devemos carregar, porque o Espírito vive. O Espírito vive para aprendizado, para entendimento e para vivência do que ele aprendeu. A eterna lição do Calvário. E aqui, todos nós que já estudamos os Evangelhos sabemos qual foi a última lição que Jesus deixou na cruz, no alto do Gólgota, depois do Calvário, da crucificação, do arrastar da cruz, o exemplo do Cirineu que auxilia. Qual foi a última lição? A lição mais difícil para ser praticada, para ser vivenciada. É por isso que Jesus deixou ela por último. Perdão. Perdoar. Porque o ato de perdoar, nós ouvimos sempre, é esquecer. Como é que nós esquecemos as ofensas que sofremos? Alguém vai dizer aquilo que muitas vezes ouvimos, mas não é possível apagar da minha memória fatos que estão tão vivos ainda. Mas o esquecer do evangélico, do espírita cristão, é quando aquela ofensa, quando aquele fato vem à minha mente e ele não me toca mais. Isso é perdoar. Quando nós lembramos os fatos e temos compreensão. Quando nós olhamos para o irmão que errou e entendemos, amanhã ele não será assim. Hoje ele está assim. Amanhã ele não será assim. Compreensão, tolerância. A lição do perdão não é como muitas vezes nós abstraímos da leitura. Mas para perdoar, então, eu devo esquecer? Eu não consigo, então eu não consigo perdoar. A lição do perdão é, em primeiro lugar, já não revidar. Na sequência do não revidar, é tolerar. E na sequência do tolerar, é perceber que aquele ato não mais me ofende. O Chico respondeu certa vez, eu nunca precisei perdoar ninguém, porque ninguém nunca me ofendeu. Olha que interessante isso. Como assim nunca foi ofendido? Quantas vezes nós presenciamos o Chico sendo ofendido? Nos filmes dele está retratado. Quando ele entrega uma carta para uma mãe e ele leva o quê? Um tapa no rosto. Aquilo é uma agressão física. Uma agressão física. E o Chico me dizer que nunca foi ofendido? Não. Porque ele estava acima da ofensa. Ele estava acima do ofensor. E é por isso que Jesus se compadeceu de nós. Como uma mãe se compadece de um bebê, que olhando para aquela criatura dócil, tenra, sabe a ignorância de uma criança que não tem conhecimento do que está fazendo. Isso é o perdão. É uma lição que fala alto no espírito para a vivência. E quase caminhando para o final, meus irmãos, nós vamos lembrar que Jesus, além de tudo que ele já deixou, e evangelista, o João, foi tão feliz em dizer na última linha, que se nós pegarmos todas as lições do Cristo, se colocarmos nos livros do mundo inteiro, não caberiam, olha que interessante, não caberiam, porque as lições são inúmeras, são milhares, e os evangelistas pegaram aquilo que é essencial, os espíritos no plano espiritual estão estudando e estão pegando aquilo que é essencial, mas o Cristo nos deixou uma lição imortal também, a lição da comunhão com Deus. Nós não precisamos de intermediários entre nós e Deus, nós não precisamos pagar por preces, nós não precisamos
pedir a ninguém para fazer a nossa parte, porque Jesus deixou claro, olha isso, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto, está no íntimo. Deus está em nós porque Ele é onisciente, está em todas as consciências. Então o seu Pai que vê no secreto o recompensará. Orar a Deus é uma forma de conexão com Deus, é uma forma de nos religarmos ao Pai. E Jesus nos deu essa proposta de comunhão que nós muitas vezes não aproveitamos. Esquecemos de nos colocar no nosso íntimo e pedir a Deus: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, que seja feita a tua santa vontade, que é o melhor para mim, eu tenho certeza. E vem aquela luz, e de repente temos uma inspiração, temos uma lucidez e tomamos a decisão que precisávamos. Entendemos? Como é que Jesus nos propôs a comunhão de estarmos religados com o nosso Pai? Como vencer as dificuldades da vida? E antes de respondermos essa pergunta com Emmanuel, eu tenho certeza que muita gente assim já se perguntou nessas comunhões com o Pai: como não sofrer? Essa pergunta, a resposta está no livro do nosso irmão Carlos Bacelli. O espírito que ditou a obra chama-se Alexandre de Jesus. E o livro é Ele é o Caminho. Pedro, num dado momento, pergunta para Jesus: Senhor, como não sofrer? Quando eu ouvi essa pergunta, o meu espírito, como disse, agitou, no sentido de querer a resposta para não termos mais o sofrimento no nosso caminhar. E a resposta do Cristo: para não sofrerdes mais, Pedro, basta desapegar. Desapego, desprendimento dos bens terrenos. Porque quando lemos a expressão do desprendimento, nós pensamos só no dinheiro. Desprender da matéria, do ouro, como se o ouro fosse o nosso problema, e não é. É aquilo que fazemos dele. Mas o desapego é o desapego das circunstâncias. Eu sofro porque meu filho não faz o que eu gostaria que ele fizesse, já refletindo um princípio de egoísmo, o que eu gostaria que ele fizesse, esquecendo que é uma alma confiada ao pai, à mãe, ao tutor, ao curador. Eu sofro porque o meu amigo me feriu. E se a proposta do Cristo for acolhida, desapegar, nós perceberemos: o meu amigo me feriu, mas o ingrato por si só já é infeliz, não é? E amanhã, na lei de ação e reação, ele não virá trazer a gratidão num outro patamar? Não virá ao meu lado, num outro estágio? Aguardemos o tempo. E como vencer então? Emmanuel, no livro Palavras de Emmanuel, nos dá a resposta. A conta gotas, se fôssemos para resumir, para vencermos, para sermos vitoriosos, nós precisamos viver dia a dia as lições. Senhor, dá-me a oportunidade de fundar um centro espírita, dá-me a oportunidade de conduzir o seu rebanho, como Pedro pediu também, para que eu possa apacentar as suas ovelhas. A resposta de Emmanuel é muito simples: viva dia a dia, seja cristão no lar, seja cristão entre os amigos, na profissão, diga um bom dia verdadeiro, bom dia, porque o bom dia eu estou desejando algo bom, e dia é luz, bom dia, uma boa luz para você, meu irmão, porque as nossas palavras irradiam, tem vibração. O nosso corpo é formado por 70% de água, então nós recebemos aquela vibração, e alguém fala um bom dia carrancudo, aquilo vibra no nosso coração, chega até tremer. Fala, bom dia só se for para você, meu irmão. Assim não. Então, vencendo na proposta dos espíritos, e nós que somos espíritas, se verdadeiramente confiamos no que os espíritos dizem, se verdadeiramente confiamos num espírito verdade, num Allan Kardec, num Francisco Cândido Xavier, que 92 anos dedicou do seu amor ao próximo, se confiamos em Eurípides, em Mariano da Cunha, esse operador da charrua,
Se confiamos nos benfeitores, precisamos seguir o que eles nos orientam, porque são irmãos mais velhos, são irmãos que estão conduzindo a nossa jornada em orientação, porque Espírito superior não constrange, Espírito superior não determina, orienta. Espírito superior não fala o que devemos fazer, aconselha. Espírito inferior, sim, através da obsessão, quer nos guiar. Então vamos encerrar, lembrando mais uma vez o Chico. Nesse sol, esse sol que resplandece ao nosso redor, o Chico disse assim, certa feita: para entendermos a grandeza de Jesus, é imaginarmos um sol iluminando o mundo inteiro, enquanto nós, na nossa pequenez ainda, somos como palitos de fósforo acesos na luz do meio-dia. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.